Olá, turma, que é o professor JB. Estamos iniciando mais uma aula de matemática e hoje nós iremos estudar volume. Volume de um paralelepípedo. Quando falamos sobre o volume de um sólido, estamos nos referindo à capacidade desse sólido. Veremos a seguir como calcular o volume do paralelepípedo, do cubo e também do cilindro. Para calcular o volume do paralelepípedo, temos a seguinte fórmula. Observe aqui, para calcular o volume de um paralelepípedo, você vai pegar o comprimento vezes largura vezes a altura, que aqui nós estamos dando a letra A como comprimento, a letra B como largura e o C como altura. Então é só você multiplicar essas dimensões aqui que você vai ter o volume. Exemplo, se considerarmos um paralelepípedo em que a largura da base meça 4 metros, o comprimento da base 2 metros e a altura do paralelepípedo meça 2 metros, teremos o seguinte volume. Lembrando que para calcular o volume é só multiplicar o comprimento vezes largura vezes a altura. Então é só multiplicar 4 vezes 2 vezes 2. 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 2 é 16. Então é a capacidade, é quantos cubos cabe aqui dentro desse paralelepípedo. Observe que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Embaixo temos 4, que 4 de comprimento e 2 de largura, então vai ser 8. 8 com 8 vai dar 16 metros cúbicos. E o volume do cubo? Temos um tipo especial de paralelepípedo retângulo, o cubo, um sólido com 6 faces quadradas e com os mesmos comprimentos de lado. Temos abaixo um cubo cujas arestas medem A. Então nós iremos colocar a letra aqui para representar o comprimento, largura e altura, porque as dimensões elas são a mesma. Tanto esse lado como esse lado, ele vai ter a mesma medida num cubo. Então, nós iremos representar com uma letra A. Para calcular o volume do cubo, basta multiplicar as arestas, de modo que faremos a terceira potência desta aresta. Então, vai ser A vezes A vezes A. Veja aqui um exemplo. Se dissermos, por exemplo, que a aresta de um cubo mede 3 centímetros, o volume dele será. Observe que cada cubo aqui, né, de 1 centímetro por 1, aqui nós temos 3 por 3 por 3. Lembrando que o volume vai ser A vezes A vezes A, vai ser 3 vezes 3 vezes 3. Nesse caso, 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27 centímetros quadrados. Então, nesse cubo de 3 centímetros de aresta, eu posso colocar aqui, né, dentro dele 27 cubinhos de 1 centímetro de aresta. E o volume do cilindro? Para calcular o cilindro, considere um cilindro de altura H e o raio da base R, conforme a figura a seguir. Observe essa figura aqui, ó. Nós temos aqui a altura e aqui é o raio. O volume do cilindro pode ser interpretado da seguinte forma. Observe que a base dele é uma circunferência. Observe que a base dele aqui é uma circunferência. Assim, se sobrepormos essa circunferência até que chegamos ao topo do cilindro, teremos ocupado todo o volume desse sólido. Portanto, o volume do cilindro pode ser expresso como a área da circunferência somada a h vezes, ou seja, a altura, isto é, a área da circunferência multiplicada por a altura, por h, que é a altura do cilindro. Veja, então o volume do cilindro vai ser igual à área da circunferência, que é a área do círculo, que é π vezes raio ao quadrado, vezes a altura. Veja aqui um exemplo. Determine o volume de um cilindro que possui raio da base medindo 5 centímetros e a altura medindo 6. Ó. Aqui nós temos o raio 5 e a altura 6. Então o volume vai ser π vezes raio ao quadrado vezes a altura. O volume do cilindro vai ser igual a π vezes o raio. Eu já sei aqui, ó, o raio da base mede 5 centímetros e a altura mede 6. Então é só multiplicar. O volume do cilindro vai ser π, o raio ao quadrado, 5 ao quadrado é 25 vezes 6. Nesse caso, 25 vezes 6 vai dar 150 π centímetros ao quadrado. Se eu não estou dando o valor do π, não precisa calcular. Só que se na questão pedir para encontrar o valor total com o π corresponde a aproximadamente 3,14. Se quiser multiplicar, você multiplica. Se não, pode deixar assim mesmo. Boa aula!